Olá, você sabia que Alagoas tem uma nova geração de delegados da Polícia Civil? E a nova geração de delegados da Polícia Civil está mudando a história e fazendo com que a Divisão Especial de Investigações e Capturas ganhe uma proporção ainda maior? A gente vai discutir esse e outros assuntos no Segurança em Foco, que está começando agora. Segurança em Foco, que, você já sabe, é o seu programa que melhor discute a segurança pública, privada em Alagoas. Acompanhe a gente depois dos comerciais. Olá, agora sim. Eu estou aqui no Segurança em Foco desta sexta-feira com a presença dos jovens delegados. Acho que eu posso tomar essa liberdade e chamar assim o Dr. Fábio Costa, o Dr. Caio Rodrigues e o Dr. Tiago Prado, que estão construindo uma história diferente e eles vão explicar o porquê na DEIC. Ao meu lado, o já conhecido nosso consultor em segurança, delegado de Polícia Civil já aposentado, Dr. Flávio Saraiva. Primeiro, quero saudá-los pela presença aqui, mas já vou começar com a pergunta para a gente ganhar tempo e não ficar muito no bate-papo. O que é a DEIC? Bom dia a todos. A DEIC, na verdade, a nomenclatura mais precisa seria, na verdade, a GRE, né? A Gerência de Recursos Especiais. Antigamente se chamava DEIC, essa nomenclatura ficou mais conhecida, mas formalmente é a Gerência de Recursos Especiais, que tem algumas seções lá dentro, a exemplo da seção antissequestro, a seção de rouba-bancos e diversos outros setores, como monitoramento, inteligência, capturas, enfim, diversos setores que ficam ali abarcados dentro da Gerência de Recursos Especiais. A DEIC seria o tigre de hoje, a gente poderia dizer assim, para o nosso público que lembra do tigre e quer estar atualizado sobre a estrutura administrativa da polícia. Em que contexto está o tigre, né? Em que contexto está o tigre? Exatamente. Ainda existe tigre? Existe. Na época, inclusive o doutor Flávio Saraiva, que passou por lá, o tigre na verdade, o que hoje era o que hoje é a Gerência de Recursos Especiais. Dentro do tigre existia o monitoramento, enfim, todos esses setores de inteligência. Hoje, o Tigre está dentro da Gerência de Recursos Especiais, que é o grupo tático, né? Que é o nosso grupo uniformizado para pronto emprego, né? Quando a gente precisa desencadear as operações, a gente conta com o apoio imprescindível do Tigre. Ações de inteligência, essas também passam pela DEIC, é isso? Algum de vocês é dividido entre vocês? Um toma conta da inteligência, o outro toma conta das capturas. Como é que funciona? Explica pra gente. Nosso núcleo de inteligência é um setor que serve a todos, ou seja, serve à DEIC. A inteligência é uma forma especial de investigação velada, diversas técnicas são empregadas nessa modalidade investigativa que serve para a elucidação de diversos crimes, tanto casos de repercussão como crime de sequestro, crimes cibernéticos e crimes também de roubo a banco, que são abarcados lá na DEIC hoje em dia. Então, vocês trabalham, não é cada um que toma conta, estou com 3 delegados, não é cada um que toma conta de uma área, não, vocês trabalham em conjunto. Integrados. Exatamente. Seria assim? Na verdade, nós fazemos parte da Gerência de Recursos Especiais, os 3 delegados que compõem a chamada DEIC, digamos assim, como é mais conhecida. Cada um tem as suas responsabilidades específicas. O delegado Caio Rodrigues, ele é responsável pela delegacia de rouba-bancos. O delegado Tiago Prado... Era isso que eu estava querendo... Exatamente. O delegado Prado, ele é responsável pela delegacia de antissequestro. Mas, na prática, nós trabalhamos em conjunto, né? Enfim, nos diversos casos que surgem, mas no dia a dia nós temos as nossas peculiaridades. Todavia, quando tem um caso concreto, a gente acaba trabalhando. O DEIC, como é mais conhecido, tem apresentado
soluções para os casos de repercussão no Estado. Então, são várias operações, do caso Silvânia Barbosa, do caso dos assaltantes, arrombadores no Zé Tenório. A Operação Talião. A Operação Talião, e temos a Operação Cavalo de Troia. Foi uma operação que gerou grande repercussão. Nós temos imagens aí, Sim, né, Lino? Sim. E Vamos passar as seu imagens? Passar as imagens. A gente ver essa repercussão. Aí você gostaria dos seus comentários. Esse caso aconteceu onde? Essa situação foi uma apreensão feita pela SERB com apoio de toda a gerência. Aconteceu no município de Craíbas. Se trata de uma chácara de um indivíduo que há anos vinha cometendo crimes de furto e roubo a instituições bancárias aqui no estado de Alagoas. E nessa oportunidade, infelizmente, a gente não conseguiu efetuar a sua prisão. Ele fugiu. No entanto, a gente conseguiu recuperar aí alguns coletes que haviam sido subtraídos da agência de Igreja Nova, um crime que eles cometeram, e é uma quantidade significativa de explosivos, arma de fogo, enfim, foi um princípio, eu diria que foi um princípio daquela operação que acabou gerando repercussão, que foi a Operação Cavalo de Troia. A Cavalo de Troia começou a partir daí. Na verdade, a investigação já vinha de algum período antes. A gente sempre colocou no nosso radar indivíduos que praticam essa modalidade criminosa. E avançando nas investigações, essa foi uma etapa que precedeu a Operação Cavalo de Troia. Eu notei ali nas imagens muitos explosivos. Alagoas virou rota desse mundo da explosão aos bancos. Infelizmente, o acesso ao material explosivo por criminosos tem se tornado bastante comum, bastante frequente. E a gente tem visto, inclusive, até na onda de violência que explodiu agora no Ceará, o risco, o dano, o perigo que os explosivos em mãos erradas podem causar. As ações de roubo a banco têm como principal modalidade, a mais comum, a mais frequente hoje, a utilização de explosivos para arrombamento de cofres e caixas eletrônicos, assim como também até mesmo contra carro forte. E uma missão nossa é conseguir estar sempre atento a esse tipo de criminoso. A repercussão da Operação Cavalo de Troia, ela se deu na outra fase, eu acho que vocês, quando avançaram, que houve a troca de tiros com a facção criminosa, não sei se é essa a expressão, me corrijam se eu estiver errado, que entrou em confronto com vocês. Onde foi que aconteceu aquele confronto? Aquela situação aconteceu em Santana do Ipanema. Zona rural? Sim, zona rural do nosso sertão aqui de Alagoas. Logo em seguida, há um novo crime desse grupo. Esse mesmo indivíduo que teve o material apreendido em Craíbas participou dessa ação em Águas Belas. Aconteceu em Pernambuco esse crime e logo em seguida eles migraram para Alagoas. Era um grupo que tinha vários alagoanos, mas que contava também com a participação de indivíduos de diversos estados do Nordeste, Sergipe, Pernambuco, Piauí, enfim. E eles praticaram crime lá no estado de Pernambuco, migraram para o estado de Alagoas e se esconderam na zona rural de Santana do Ipanema. Esse é um grande exemplo do que a gente estava falando aqui, do nosso trabalho conjunto lá na DEIC, né? Em que pese ser o setor, a seção especializada que atua nessa área, ser @bancos, trabalho que estava sendo coordenado e capitaneado pelo delegado Caio Rodrigues, mas nós também, o delegado Tiago Prado e eu, nós com nossas equipes também estávamos no momento lá do confronto prestando esse apoio, né? Como foi dito, a gente realmente trabalha em conjunto, né? Sempre à frente desses trabalhos muitas vezes mais arriscados. Esse uso massificado de explosivos em ações criminosas muda também a tática policial nesse enfrentamento? Porque há uma possibilidade de vários dispositivos a serem acionados já na aproximação. Que cuidados vocês tiveram nessa operação e que cuidados, né, devem ter os policiais para isso? Sim, é um risco a mais, né? Além das armas de fogo, a gente tem essa possibilidade de sofrer algum tipo de risco por conta dos explosivos. Nós temos policiais com treinamento
em manuseio e desativação de explosivos. Toda ocorrência que a gente imagina que possa haver essa existência de explosivos, a gente solicita a presença desses policiais, temos mais de um, para que eles possam permitir que a gente, com segurança, após análise, após a desativação, a gente possa concluir os nossos trabalhos. Entidades de direitos humanos questionaram o elevado número de mortos nesse confronto. Como foi o posicionamento de vocês? É bom a gente explicar e que vocês expliquem o que de fato aconteceu, como foi que vocês foram recebidos. Verdade. Nós chegamos num carro descaracterizado, né, um carro maior, e justamente para não chamar atenção, sabíamos através da inteligência da DEIC que aqueles indivíduos estavam escondidos naquela residência. Ao desembarcarmos, nós fomos já recebidos a tiros de fuzil, não é? Nós, sinceramente, não estamos preocupados com a repercussão que qualquer tipo de investigação possa gerar. Nós estamos preocupados em agir legitimamente, utilizando dos meios moderados para repelir uma injusta agressão. Não é? Se alguns setores da sociedade não ficam satisfeitos com o resultado da operação, a gente, sinceramente, não espera agradar a todos. O que a gente se preocupa é com a legalidade, com a legitimidade das nossas ações. Nesse caso, foi Sim, doutor Nesse Tiago. ponto é importante destacar duas situações. Uma delas é que o colete que nós utilizamos, o colete à prova de balas, que a polícia utiliza comumente, não segura um tiro de fuzil. 762, 556. Os criminosos de lá, inclusive há um vídeo de todo o material que foi apreendido, um verdadeiro arsenal, né, vários fuzis, escopetas e explosivos. Aquelas armas, se utilizadas contra nós, como estavam sendo utilizadas ali, e alcançar o nosso colete, ela vai atravessar o colete e vai nos atingir. Então é questão de sobrevivência. Né? Iniciou uma troca de tiro, tendo do outro lado fuzil, e a gente tinha certeza que eles tinham fuzil por conta de toda a investigação. Ali Sim. não foi um trabalho de uma casa. Não era o primeiro roubo, não era um grupo que estava se organizando pelo primeiro roubo a De forma banco. alguma. Inclusive tinha vídeos, né? Da madrugada anterior. Em Águas Belas, né? Nós, em plena ação lá em Águas Belas, onde a gente visualizou que eles estavam com fuzil. Então, a gente tinha essa certeza que eles estavam muito bem armados. Então, caso houvesse qualquer disparo do lado de lá, a gente iria também usar toda a força do nosso lado, toda a força que fosse legítima e estivesse ali disponível para também ter a preservação das nossas vidas na ação. É importante até o delegado Caio falar um pouco do perfil daqueles criminosos que tombaram, né? Porque, segundo já foi amplamente divulgado, não eram criminosos de qualquer importância. Eram realmente os indivíduos Não era o primeiro, assim, que eram responsáveis ali tinham feito pela maior o primeiro parte dos crimes aqui no Nordeste. Explosivistas. Inclusive, depois desse confronto, houve uma redução. Perfeito. Eram indivíduos muito experientes na prática dessa modalidade criminosa, né? Salvo engano, apenas um ainda não havia sido preso, que foi justamente esse onde foi encontrado anteriormente aquela quantidade de explosivos e coletes, mas todos eles tinham histórico policial pela prática de roubo a banco. Né? Há vários anos, alguns com passagens policiais não só no estado de Alagoas, como também no estado de Pernambuco, Sergipe, Ceará, Pará. Isso mostra a proximidade deles com esse tipo de crime e a capacidade deles de articulação e juntada de novos integrantes. Né? Eles conseguem rapidamente agregar novos criminosos e o histórico deles fala por si. Né? E cada vez mais equipados, melhor treinados, eles recrutam explosivistas. Fuzis importados. Egressos das próprias Forças Armadas com essa expertise. Fuzis até mais modernos do que a gente utiliza. Muito. Então, o risco e a afeição deles pela prática criminosa é evidente. O Caio seria interessante abordar também a questão da estatística, né? Enfim, dos eventos de banco. Perfeito. Apenas a título de exemplo, após essa ação deflagrada em Santana do Ipanema, nós não tivemos mais nenhuma ocorrência de tomada de cidades, reféns, que é a forma como esse grupo agia, e utilização de explosivos
para subtração de dinheiro em Aqueles agências que bancárias. colocam no caixa eletrônico. Exato. Nenhum registro mais. 4 meses já, Estamos há 4 esse tipo de meses sem ocorrência. esse tipo de ocorrência, né? A nosso trabalho na SERB abrange também outras modalidades de ataque a instituições bancárias, maçarico, corte e tal, mas essa modalidade com utilização de explosivos e realização de reféns, que é a mais comum, eu diria que cerca de 80% dos nossos casos nessa modalidade, ela simplesmente parou depois dessa ocorrência de Santana do Ipanema. Nós não temos mais, há 4 meses, esse tipo de crime aqui em Alagoas. Uma curiosidade, o cara rouba um banco, entende que ele pegou uma certa quantia ali, por que ele não para? Diminuir lucro? Deixar um pouco... Ele não para porque, na minha opinião, primeiro que esses indivíduos não são pessoas organizadas, né, que, enfim, fariam investimentos. São pessoas que não dão qualquer valor para aquele... Preferem o mundo do crime? Preferem, eles têm prazer pelo mundo do crime, é a vida deles, é o que eles sabem fazer. Eles não estão procurando fortuna para ficarem ricos e parar. É o modo de vida deles. Bandida. Exato. Dinheiro fácil, dinheiro que vem fácil sai fácil. É até um ponto que eu ia tratar, doutor. A investigação de roubo a banco é uma investigação muito árdua, né? E longa. Não é um crime que a gente consegue elucidar e vai lá e prende os criminosos. Muitas vezes tem que esperar que eles cometam diversos delitos, né? Diversos estouros a bancos em todo o estado, para que a gente reúna peças desse grande quebra-cabeça e aí então identifique esses criminosos para que a gente possa intervir. Só que aí você observa quantos crimes eles cometeram que deram certo. Então, incorre na mente deles a certeza da impunidade, de que vale a pena cometer roubo a banco, de que vale a pena explodir caixa eletrônica, porque o dinheiro vem fácil e a polícia demora a chegar. Então, por isso que, com essa certeza da impunidade, eles vêm agindo com tanta frequência. Só quando nos deparam conosco, né, numa ação como a que ocorreu na Operação Cavalo de Troia, que aí sim faz cessar de vez essa reiteração delitiva. O sucesso da DEIC também ela se estende aos sequestros, né? Que Alagoas, que era o paraíso dos sequestros, essa modalidade criminosa também já não existe. Que isso, claro, é o sucesso das investigações. Isso, graças ao trabalho que foi feito pela DEIC, né, anteriormente, né, no auge dos sequestros, né? Acho que a doutora Ana Luísa que bandeirou aí grandes operações contra sequestradores anteriormente. Com a sequência de Dr. Laurentino, depois Flávio Saraiva, depois Paulo Cerqueira, doutora Ana Luísa. A doutora Ana Luísa foi a última, né, dessa aí foi uma sequência exitosa em que Alagoas já se via até de exemplo para outras unidades policiais pegarem essa expertise que Alagoas desenvolveu. Isso é muito bom, até porque também a gente desenvolveu na DEIC, não só para sequestros, mas com outros trabalhos, a resposta rápida, né? Quando nós somos acionados para um crime que é de nossa atribuição, a gente une todos os esforços, são aqui 3 delegados, mas tem lá mais de 100 policiais que trabalham conosco, e aí quando a gente entra no caso, a gente não cessa até obter a resposta. Não só em caso de sequestro, mas como outros casos de repercussão que a gente pode até retratar ao longo da conversa. Já a gente vai entrar, falando em resposta rápida, já a gente tem um material aí, mas eu queria mostrar mais, a gente tem um vídeo com as armas que foram apreendidas na Operação Troia, Cavalo de Troia. Eu queria que me explicassem aí, porque eu estou vendo muita coisa. Nós tivemos a apreensão ali de 10 armas de fogo, né? Foram 4 espingardas calibre 12, 2 fuzis, um fuzil calibre 7.62 e um fuzil automático calibre 5.56 e 4 pistolas, salvo engano, 2 calibre 9mm e 2 calibre 380. As imagens falam por si, o arsenal perigosíssimo dos criminosos. O dinheiro recuperado, né? Nas imagens não aparecem os explosivos aí, acho que nesse vídeo não, talvez em outro, mas uma quantidade significativa de explosivos que eles utilizaram naquela ação e sobrou uma quantidade que provavelmente, certamente, eles iriam utilizar novamente em outros crimes, com certeza. Chama atenção ali o fuzil calibre 5.56, automático, né, um R15. Na versão comando, né? Muito portátil e com um poder de fogo enorme.
vasta quantidade de munição, o dinheiro que foi subtraído da agência, coletes. 2 desses coletes foram identificados como subtraídos em uma agência no interior do estado de Sergipe. Então, já temos um indicativo fortíssimo de que esse grupo não apenas efetuou a explosão ao Banco de Pernambuco, como também no estado de Sergipe. Então, mais um indicativo que mostra a reiteração desse grupo nas ações criminosas. Periculosidade. E retomando a sua pergunta de como a gente encarou essa ocorrência, eu respondo de maneira objetiva que foi, para nós, de grande sucesso. Uma operação extremamente exitosa, justamente porque não gerou qualquer morte de policial ou de refém. Exemplo de uma ocorrência trágica que ocorreu no Ceará recentemente, e alguns reféns acabaram morrendo. Exatamente. O que não houve aqui em Alagoas, somente os criminosos acabaram indo a óbito, né? Outra situação também importante de se destacar, como já foi dito, é a dificuldade na investigação desses crimes, porque um determinado indivíduo no Estado, ele começa a convidar outros indivíduos que praticam também esses crimes de outros estados, eles se juntam para praticar aquele crime específico e depois cada um vai para o seu estado. Então, imagina, de repente as pessoas podem imaginar que eles mantêm contato e que deixam rastro e que deixam aquela coisa mais fácil de se investigar, o que na prática não é verdade. Eles se comunicam, enfim, por outros meios, se juntam, praticam os crimes e depois vão para os seus respectivos estados, dificultando sobremaneira a investigação, o que traz mais ainda esse aspecto de sucesso para essa operação. Esqueci até o nome da operação agora. Cavalo de Troia. Destaque também é que o bem subtraído por eles é de muito fácil dissipação, é dinheiro, você pode transformar o dinheiro em qualquer outra espécie de bem. Então, rapidamente você já não tem mais um objeto de crime. Então, isso eles davam esse dinheiro, né? Tive a oportunidade de prender 6 assaltantes de banco em Cabral, que é uma região produtora, formadora desse tipo de criminoso. E o pessoal já tinha açougue, mercado, a balsa, enfim, eles empregam esse dinheiro. Alguns mais cuidadosos, né? É uma forma de justificar, né, perante o Estado e a sociedade, né, o novo status social que o crime proporciona a eles, né? A cidade sabia, identificava movimento a economia da cidade. Essa coisa e convivia. Nessa prisão a cidade parou para ver essa nossa operação lá. Eles tinham assaltado um banco aqui em Viçosa. Você vê, vem assaltar um banco em Viçosa e volta para lá. Uma operação muito interessante. E é como os delegados, os colegas falam, né? Eles migram. Isso tem relação muito com o Pará, que era um assaltante famoso, Macarena, e vem para o Maranhão, enfim, Norte, Nordeste. Um dos indivíduos que era alvo dessa operação, ele já foi preso no estado do Pará. Então, mostra como há uma migração muito grande entre os estados, sobretudo do Nordeste e Norte. Cadeia, né? Exato, e infelizmente eles têm conseguido a liberdade rapidamente e voltam à reiteração criminosa. Eu quero aproveitar, já que o assunto é relação entre estados, para puxar o gancho para o segundo ponto dessa entrevista, a elucidação do caso Silvânio Barbosa, o brutal assassinato do vereador Silvânio Barbosa, que também teve um trabalho entre estados. E aí eu queria que os senhores me explicassem isso, como foi que se deu toda essa rápida elucidação do crime. O doutor Tiago falou ali que se busca trabalhar com a rápida resposta. E foi surpreendente a velocidade da resposta que a sociedade teve neste caso. É verdade. Foi um crime muito bárbaro, né? Chocante, não só por ser uma pessoa do meio político, né? Que de certa forma pública. Já desperta uma maior atenção ao caso, mas sim também pela agressividade, né, e pela covardia do tipo que o crime foi praticado ali. A cena, o local do crime foi uma cena trágica, uma cena chocante, e por isso fez com que a DEIC agisse de modo praticamente imediato, buscando uma resposta ao crime. A gente conseguiu, né, graças ao trabalho de inteligência e investigação, buscar elementos de onde estaria esse possível autor do crime, né, o veículo, etc. E aí,
em segundo plano, foi efetuada a prisão desse indivíduo lá no estado da Paraíba. Foi até o delegado Fábio e a equipe, foi até o estado da Paraíba e ele pode contar melhor aí como foi esse ponto. Vocês souberam do assassinato que horas? Olha, era o final de semana, acredito que era um sábado. Nós tivemos notícia, o delegado-geral ligou para mim pedindo para a DEIC ajudar a Delegacia de Homicídios nas investigações. Nós nos dirigimos imediatamente para a cena do crime, iniciamos todo o trabalho investigativo, né? E aí chegamos através de alguns dados sigilosos, tivemos acesso e descobrimos que o suspeito ele havia feito contato com o Silvânio Barbosa na noite do crime, né? De posse dessa informação, nós fizemos contato com a polícia da Paraíba, passamos todas as circunstâncias do suspeito, enfim, fotografia, nome, e a polícia lá da Paraíba, enquanto nós estávamos viajando, enfim, já estávamos chegando, eles acabaram capturando, né? E nós concluímos lá o trabalho de entrevista com o suspeito e ele confessou prontamente a prática criminosa que afirmou que teria ido encontrar o Silvânio já com a intenção de matá-lo para subtrair os seus pertences. É um trabalho de inteligência assim, surpreendente pela velocidade do retorno, que eu sei que os detalhes a gente fica muitas vezes sem conseguir arrancar dos policiais. Mas teria alguma informação assim, que algum erro, algum detalhe que o criminoso deixou na cena do crime, algo que a gente pudesse... Olha, o que a gente pode dizer é que tinha tudo para ser um crime perfeito, porque quando há um crime dessa natureza em que o indivíduo acessa a casa da vítima, nós de imediato imaginamos que alguém do convívio da vítima, né? Enfim, naturalmente se suspeitou de pessoas próximas, de pessoas que andavam com a vítima. Mas até porque o suspeito ele não tinha contato comum com o Silvânio e as pessoas, os familiares, os amigos do Silvânio não sabiam desse contato. Então, se não fosse a investigação, né, uma investigação técnica, nós não chegaríamos jamais Estaria impune esse crime. No resultado dessas investigações. Chamou a atenção a brutalidade desse crime. Vocês são jovens delegados, mas têm uma experiência de vida e ao chegar lá no local, chamou a atenção a tamanha brutalidade? Quantidade de facadas? Nós não temos nem palavras para descrever a brutalidade que foi empregada nesse crime pelas próprias palavras do suspeito, que afirmou que desferiu, salvo engano, 27 golpes de faca, de arma branca na vítima. A vítima pediu socorro diversas vezes, ainda estava viva, pediu água, pediu um travesseiro e ela estava se esvaindo em sangue. Poderia ter sido socorrida, aquela hemorragia poderia ter sido contida, ele poderia ter sido salvo, mas o algoz ele esperou até o último momento de vida do Silvânio para poder sair do apartamento, né, fugindo com seus pertences. Vale destacar que o próprio autor do crime ele relata que a vítima chegou a oferecer a ele uma quantia em dinheiro, salvo engano, R$10 mil, para que ele parasse, para que ele permitisse que ela fosse socorrida, que o Silvânio fosse socorrido. Mas, infelizmente, mesmo com essa proposta, ele não cedeu, já estava decidido a prosseguir no crime. Enfim, um crime realmente brutal. Foi algo até que a gente levantou a hipótese, tendo em vista o modus operandi, né, diversas facadas, mais de 20 facadas desferidas na vítima, levantamos a hipótese de ser um crime passional. Normalmente, o crime passional tem essa configuração, né? A pessoa eivada ali de ódio, de raiva e rancor, ataca a vítima com diversos golpes, né? De modo brutal. Mas não, foi apenas realmente um latrocínio, né? O indivíduo executou a vítima com o único intuito patrimonial, que era subtrair, e assim o fez. Pegou o carro da vítima, pegou uma quantia em dinheiro, relógios, celulares, material todo que foi encontrado com o mesmo lá na sua residência na Paraíba. E a complexidade da investigação é porque a pessoa não era do Estado, estava de passagem, né? Não era do relacionamento dele Exatamente. É muito difícil. E graças a uma investigação bem feita, se chegou bem rápido, né? Através do telefone, né? Outro ponto desse caso é o criminoso, né? Ele deu uma entrevista depois e chegou a
pontuar que houve excesso policial na colheita do depoimento dele, de que ele foi vítima. Como os senhores analisam esse cenário? Primeiro que essa alegação dele teria sido feita por parte da polícia na Paraíba, né? Seria na primeira abordagem, o que nós não acreditamos, né? É comum em qualquer abordagem que aconteça o criminoso chegar, por exemplo, na audiência de custódia, já é uma tese de defesa muito batida, né? Em qualquer situação eles alegam que foram agredidos, porque confessam no calor da ocorrência, acabam ele foi pego com o carro da vítima, enfim, dinheiro, com o tênis. Aí depois para invalidar de repente uma prova colhida, eles alegam que houve excesso e que apanharam. Existem diversos vídeos, inclusive aí no YouTube, que mostram os indivíduos se auto machucando, digamos assim, jogando a cabeça contra um vidro, contra a viatura, dizendo: olha, você me bateu, você me agrediu. Então, assim, é algo que realmente é muito comum e que já não traz qualquer surpresa para ninguém. Eu já ia fazer uma pergunta em relação a essa questão das novas tecnologias. Como trabalhar hoje a Polícia Civil com a questão das novas tecnologias, dos vídeos? Por exemplo, citou um vídeo de um criminoso que se machuca tentando prejudicar a investigação policial. Como é que vocês têm trabalhado essa questão das novas tecnologias, do acesso às imagens? A gente tem trazido essas ligações telefônicas, exatamente. Enfim, com o avanço tecnológico, nós temos que nos adaptar, temos que utilizar também dessas tecnologias, né? Enfim, inclusive, sempre que possível, nós também gravamos as ocorrências justamente para evitar que os indivíduos aleguem que a abordagem foi de outra forma. Sempre que eu posso, eu registro particularmente os interrogatórios, porque eu sei que mais lá na frente ele vai dizer que falou sobre qualquer tipo de coação. Algumas partes até a gente apresenta à imprensa, né? Como o delegado Fábio falou, alguns vídeos de abordagem, né? Tem um dos casos aí que foi até um rapaz que estava com dinheiro na cueca, né? Então aquilo ali, se você coloca no depoimento, né, dos policiais apenas no papel, na letra, não choca tanto como um vídeo de um indivíduo que estava ali portando dinheiro dentro da sua cueca para a compra de voto, no caso em espécie. Então sempre que a gente pode, a gente faz essa gravação para que depois a gente transmita não só ao Poder Judiciário, né, que é nosso principal norte para a produção de provas, né, porque é no Poder Judiciário que esse sujeito vai vir a ser condenado, mas também a imprensa e a população, para que todos tenham conhecimento do crime que foi ali praticado. Aproveitando a sequência desses casos de repercussão, gostaria que vocês falassem também do caso de Giovana. O caso de Giovana foi outro caso recente que nós trabalhamos. Foi aquela adolescente que foi assassinada lá no bairro de Jacintinho. Estava chegando em casa no Uber. Tinha um assaltante praticando diversos roubos ali na região. Quando ela foi desembarcar, ele se assustou e disparou contra a cabeça dela. Enfim, foi realmente um crime que comoveu Alagoas. Também de rápida elucidação também. Exatamente. Difícil. E nós mostrando... Quais dificuldades desse caso para vocês, para a elucidação dele? Olha, a gente tinha poucos elementos, né? Tínhamos algumas imagens apenas de alguns circuitos de segurança privado. Nós tivemos acesso e, através de informações da inteligência, nós conseguimos chegar aos suspeitos. E com isso a gente afasta também aquela imagem de que ou a Polícia Civil ou o delegado de polícia é aquele integrante da segurança pública que fica apenas numa sala com ar-condicionado. Nós descemos a grota e fomos lá, junto com nossas equipes, enfrentar aqueles criminosos. Naquele evento também, mas 3 criminosos acabaram resistindo à ação e foram mortos. Havia um 4º suspeito que já tinha sido assassinado pelos próprios integrantes, justamente para tentarem fazer com que a polícia não chegasse nos suspeitos. Em razão da repercussão do Exatamente. caso, os próprios companheiros mataram. Seria o chamado Tribunal do Crime. Sim, exatamente. E aí foi mais um caso que a DEIC, no trabalho conjunto dos setores das seções de lá da DEIC, conseguiu dar uma pronta e rápida resposta à sociedade. Nesse caso da Giovana, a velocidade e a forma, assim, porque teve alguma outra linha de investigação, porque a família da
da garota, né? Tinha um envolvimento político. Vocês chegaram a trabalhar com isso ou já foram na colheita de provas, já rapidamente perceberam que não se tratava de um crime político? A gente afastou essa possibilidade justamente pelas imagens que mostravam um grupo assaltando ali na mesma rua, naquele mesmo momento. Então, por isso a gente sabia de imediato que se tratava daquele grupo que teria tirado a vida da jovem Giovana. A gente observou também em imagens de monitoramento, não só ali do momento em que o rapaz passa logo após o cometimento do delito, mas também em toda a redondeza, né? O grupo estava realmente assaltando diversas pessoas. Então, na própria madrugada ainda da noite, do dia do crime, no dia posterior, a gente ouviu diversas pessoas e que realmente, inclusive, tinham sido assaltadas por esse mesmo grupo. Então, confirmaram que eles estavam ali cometendo vários assaltos e, por uma infeliz coincidência, digamos assim, na hora que o criminoso tinha acabado de cometer um assalto e dobrou a esquina na fuga, né, esse grupo dobrava a esquina, a garota tinha acabado de chegar, a Giovana, no Uber, e estava ali abrindo a porta do carro. Ele sequer viu se era uma menina, se era um rapaz, mas ele achou que era alguém que iria ali abordá-lo. E aí não hesitou em atirar na direção da cabeça, né? O tiro foi bem na janela da porta onde estava sendo aberta. E aí, por uma fatalidade, alcançou, alvejou a cabeça da Giovana e ela veio a óbito no momento. Dr. Fábio falou em descer a grota. Como é que foi a recepção por parte desse grupo criminoso, que nesse caso aqui, acredito não se tratava de uma facção? Como foi a recepção às equipes da DEIC? Olha, eu acredito que nesse tipo de ocorrência os indivíduos, enfim, eles vivem nesse... matar ou morrer? Exatamente, eu ia chegar nessa conclusão. Eles já têm a consciência de que vão passar muito tempo na cadeia e tem uma expectativa de que vão conseguir reagir à ação policial e vão, de alguma forma, conseguir fugir. De repente, disparam contra nossas equipes achando que nós não temos poder suficiente para repelir aquela injusta agressão. O fato é que as equipes foram recebidas a tiros, foram duas residências distintas, em uma delas tinha um dos indivíduos e na outra os outros dois suspeitos. Falando em grupos criminosos, tem uma outra operação também de vocês, são muitas, viu? A Operação Talião, acho que essa também a gente tem que explicar, né? Porque ela repercutiu muito, porque envolveu uma liderança, alguém que tinha uma certa relevância na comunidade e de repente desapareceu. E aí eu queria que os senhores me explicassem o que foi que de fato aconteceu. Esse caso trata de um motorista da Prefeitura Municipal de Maceió, que tinha uma liderança comunitária. Exato, era uma pessoa, assim, para a população, era uma pessoa respeitada, um homem de bem. Só que ele tinha um segredo, né? Que somente ele, e a gente acredita também, que a esposa sabia, que é sair pela madrugada para cometer arrombamento de veículos. E nessa noite, mais uma vez, ele saiu do seu condomínio por volta de 3 horas da manhã, ali no Benedito Bentes, e foi até o conjunto José Tenório, onde estacionou o seu veículo e sumiu, né? Começou, então, toda uma campanha à época, onde está? Cadê o motorista, né? Mostrando ele com a farda, inclusive da Prefeitura Municipal, onde é que esse rapaz está. E aí o caso ganhou repercussão e foi para a DEIC, sobretudo no nosso setor, seção de antissequestro, né? Por tratar de uma possível hipótese de sequestro. O veículo foi localizado ali no José Tenório e sem nenhum indicativo de arrombamento. A sandália da vítima estava lá, sua carteira, o aparelho celular também e o carro fechado por fora, sem nenhuma outra indicação para onde ele teria seguido. As imagens de monitoramento do local também não flagraram para qual trajeto ele foi e aí começou a grande interrogação. Onde é que está essa vítima, né? O que é que tinha se passado ali naquela cena? Dias depois, a gente desconfiava que em frente ao carro havia uma mata grande, né, considerável, ali no conjunto do José Tenório, e a gente achava que ali poderia ter algum vestígio desse crime. Foi quando até a gente se deparou com o encontro do cadáver. O cadáver da vítima estava lá, com a mão amputada, a mão esquerda amputada, e com um pó branco jogado em cima do corpo. E aí veio o questionamento, o que é esse pó branco e por que a mão dele foi decepada? E a mão não estava lá naquele local. Bem, com a investigação, a gente chegou a identificar os suspeitos do crime e aí tudo veio a se esclarecer.
esse indivíduo estava ali no conjunto José Tenório, mais uma vez arrombando carros, com as ferramentas, inclusive as ferramentas foram apreendidas, uma delas inclusive na casa de um dos autores. Ele estava ali arrombando carros, enquanto que os criminosos que estavam ali consumindo droga, viram que aquele rapaz estava ali numa área que não era dele, ou seja, era uma área daqueles criminosos, e os criminosos não aceitaram aquela situação. Por isso a Operação Talião, né? E aí os criminosos abordaram esse sujeito, conduziram mesmo até a mata, onde o executaram e amputaram a mão, né? Seguindo aquele ideal da lei do Talião, olho por olho, dente por dente, e quando é ladrão, decepa-se a mão. O pó branco, foi interessante, o pó branco foi encontrado na casa de um dos criminosos. O que era o pó branco? Era, na realidade, um pó de gesso, cal. Ele jogou em cima do corpo com o intuito de abafar, de inibir o odor do cadáver, enquanto que se iniciava o processo de putrefação. E deu certo. Realmente o cadáver não tinha um odor forte pela quantidade de dias que estava ali, né? Ele já estava na fase, digamos assim, fase gasosa do estado de putrefação, que é quando o corpo incha com o processo iniciado. Ele estava bem inchado e sem a mão, e com esse pó branco o odor cadavérico estava bem inibido. Doutor Flávio, o senhor, na sua experiência, encontrou algum caso assim dessa muitos. monta? Latrocinista que eu tive o desprazer de levá-lo ao local para desenterrar a vítima. Porque vocês levaram para ele dizer onde jogou a mão. Acho que um dos vídeos que estava até sendo passado aí foi a reprodução simulada que a gente fez, né, com um dos criminosos, logo após a sua prisão. Ele nos levou até a chácara onde ele residia. Foi quando então ele resolveu apresentar onde estava a mão da vítima. A mão estava enterrada aí nesse pequeno açude, nesse pequeno córrego que tinha ali na região da própria chácara. E aí ele nos apresentou a mão da vítima. Lá tinha também algumas ferramentas, a lanterna, que era utilizado pela própria vítima para furto de veículos, e ainda, como eu disse, o pó branco jogado em cima do cadáver. Alguma dificuldade em descobrir, porque até então se imaginava que a vítima era um cidadão de bem, que tinha saído de casa, não sair para cometer crimes. Exatamente, Por isso que... assim, peraí, ele não é só vítima, algo aconteceu aqui. Porque se vai pela motivação, né? E qual seria essa motivação? Aparentemente foram diversas linhas de investigações abertas, crime passional, acerto de contas com tráfico de drogas, né? Quando a gente viu aquele pó branco, a gente olha, rapaz, pode ser aqui algum acerto de contas vinculado ao tráfico de drogas. Inclusive, a gente solicitou a perícia que fizesse o teste daquele material branco que era. Quando aí deu negativo, a gente observou que não era droga, não era entorpecente. E, enfim, diversas hipóteses. Uma delas foi que a gente conseguiu, através do setor de inteligência, observar que ele já teria praticado swing, a prática de swing, no ano anterior, ou seja, poderia ter, então, aí um crime passional. Enfim, diversas linhas de investigação foram trabalhadas em paralelo. Quando a gente trata de um caso em que nenhuma linha se define, a gente tem que se dividir, tem que se esforçar. Por isso que é tão importante contar com outros colegas delegados, porque aí a gente pode distribuir essas tarefas e trabalhar com todas as linhas de investigações em paralelo. E aquela que for mais frutífera, daquela que se aproximar da realidade, é que a gente foca e aí vai e consegue chegar no resultado final do crime. Pegando o gancho do trabalho conjunto com outros delegados, aproveitar e tocar num assunto que também deu norte dessa entrevista, que é a questão de jovens delegados. Vocês ingressaram na Polícia Civil no último concurso. Como é que tem sido essa realidade? Como é que está o aparelhamento da Polícia Civil hoje? Nós ingressamos na Polícia Civil há 5 anos, né? Mais ou menos esse o período. A gente tem visto uma evolução, uma melhora dos aparatos que a gente tem à nossa disposição. A gente observa, a partir de coisas simples que a gente vê que outras polícias não têm, mas a gente tem armas à disposição, a gente tem coletes, algo que até pouco tempo atrás a Polícia Civil não dispunha para todos os policiais. E é fundamental, importantíssimo que a Polícia Civil, a Polícia de uma forma geral, a Segurança Pública, ela acompanhe a rapidez com que a tecnologia vem mudando as relações sociais. Então, se o trabalho investigativo, se a segurança pública não acompanhar, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em desvendar os crimes, em elucidar os fatos que vão ocorrendo diariamente.
O que a gente sente falta hoje, todo policial civil ele tem sua arma, tem seu colete, sua algema, realmente, né, doutor Flávio, é um avanço. A gente ainda sente um pouco a questão da falta de investimento no material humano, que é a questão de outros concursos, né? Enfim, há uma cultura, digamos assim, de se fazer concurso para a Polícia Civil somente a cada 10 anos, mais ou menos. Enfim, o que qualquer pessoa pode perceber que torna inviável a renovação do material humano, dos delegados, dos agentes, dos escrivães. A gente percebe que isso é um fenômeno não só aqui de Alagoas, mas de todo o Brasil. Há uma tendência de não valorização do trabalho investigativo, né? O trabalho investigativo que pode, como se diz no ditado popular, cortar o mal pela raiz. É preventivo. A gente, na verdade, faz uma repressão ao crime que consegue trazer uma investigação mais robusta, mostrando os braços da organização criminosa. Exatamente, porque com a investigação mais bem apurada, mais complexa, que se consegue mostrar a movimentação financeira dos indivíduos, coisa que, infelizmente, há um fenômeno, uma tendência no Brasil de não se valorizar o trabalho investigativo. A gente espera que essa tendência ela mude e que o trabalho investigativo ele possa voltar a ser valorizado. Nós teria um outro tema que seria a investigação dos crimes cibernéticos, né? Já tem um tempinho, vamos... como é que está os cybercrimes? Tá em alta, né? Eu hoje estou responsável lá pela seção de crimes cibernéticos. O crime cibernético vem aumentando de uma forma absurda e, na realidade, que é um gênero, né? O crime cibernético, do qual existem várias espécies aí. Existem os crimes próprios, que são aqueles que só podem ser praticados pela internet, né? Que é a invasão de dispositivo informático, né? Que é quando o hacker, né? O criminoso, consegue invadir um computador de modo à distância, né? Ou seja, pela rede mundial de computadores, e aí consegue ali subtrair arquivos, às vezes até mesmo pede valor pelo resgate desses arquivos, fato que ocorreu com a prefeitura de Teotônio Vilela. E existem os crimes cibernéticos impróprios, que são aqueles que já estão previstos no Código Penal, que podem ser praticados de diversas formas, entre elas pela internet, e que vem sendo praticado muito. Sobretudo, ganha grande relevo aí os crimes contra a honra, né? Enfim, ofensas, xingamentos contra as pessoas, né? Que é diário, né? Contra as pessoas públicas, inclusive, e outro mais importante, que é o estelionato. Realmente aí diversas modalidades de estelionato, inclusive uma delas que é o clone de WhatsApp, que diversas pessoas foram vítimas desde o final do ano passado para o início de 2019, como também outras práticas, né? Venda falsa de OLX, envios falsos de boletos bancários, e aí as pessoas estão caindo e a gente está com bastante dificuldade em controlar tamanha quantidade de crime. São muitas as atribuições. Precisa de uma campanha mais massificada, né, sobre os cuidados que os operadores devem ter. Mas por mais que se divulgue isso, as pessoas parecem não ter o cuidado. A opção pelo toque, né, é mais fácil, né? É mais fácil, né? Sedutora. Vou lá, vou apertar e vou rodar e pega um fiche, né? Assim, enfim. As pessoas não têm a devida cautela. Com certeza, né? A internet é muito bom, né? Sem sombra de dúvida, é um facilitador hoje para o mundo, para a nossa vida no dia a dia. Mas a gente precisa ter um critério que é a desconfiança. É sempre importante desconfiar. Não necessariamente aquela pessoa que a gente está falando ali na internet, numa rede social, através de um bate-papo ou e-mail, é a pessoa que a gente conhece ou é a pessoa que está se passando. Teve um caso recente em que a vítima acabou efetuando um depósito numerário de, salvo engano, de 60 mil na conta de um sujeito que estava se passando por um sargento do Exército americano. Ele conheceu a vítima num bate-papo. Ele alegava que estava no Afeganistão em uma missão do Exército americano, que para retornar para a base e aí então poder vir ao Brasil e aí se casar e serem felizes para sempre, ele precisava pagar um seguro. E esse seguro para o governo americano era de 60 mil reais. A vítima aqui do Brasil, aqui de Maceió mais especificamente, ficou tão encantada com o papo desse estelionatário que efetuou o pagamento desses 60 mil reais em contas de bitcoins. Bitcoins é uma moeda virtual, então sequer há como rastrear. É uma conta, digamos assim, é um banco mundial virtual, então não tem como a gente chegar nesse autor. A vítima encantada foi lá, efetuou esse pagamento e depois o sujeito
sumiu do mapa. Até porque é uma pessoa que não existe. A gente até fez um rastreio de quem era aquele autor daquelas conversas. E observamos que era uma pessoa que utilizou um computador lá no continente africano. Então, observe como é a dimensão territorial do crime cibernético. Não é mundial, né? Às vezes o sujeito com o Google Tradutor, né, todos conhecem, basta acessar o Google Tradutor, coloca ali o texto enfim, em grego, que esse Google Tradutor vai traduzir para o português. E aí o português, dessa forma, o cara consegue enganar aí diversas pessoas aqui no Brasil. Tem um filme muito didático sobre isso, e o título é Desconfiar. Exatamente. Eu quero... foi ótimo esse Segurança em Foco aqui. Muito bom. O delegado falou muito bem mesmo. Acho que explicam. A gente precisa até desenvolver mais em outra oportunidade a formação do grupo tático, a formação dos seus quadros, né? A inteligência, enfim, explorar mais. Teremos essas oportunidades. A capacidade de produção de conhecimento da DEIC. Teremos essas oportunidades a partir da chegada do novo Segurança em Foco, que vai ficar a seu comando. Opa, vamos lá. E eu aproveito para agradecer a presença do Dr. Fábio Costa, Caio Rodrigues e Dr. Tiago Prado, que abrilhantaram o Segurança em Foco desta sexta-feira. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito por Alagoas, pelo povo alagoano, e agradeço ao Dr. Flávio por toda essa experiência que tanto nos ensina aqui no Segurança em Foco. E agradeço a você que está em casa acompanhando a gente, que gosta muito do Segurança em Foco e que muito em breve vai ter um novo Segurança em Foco ao comando do Dr. Flávio Saraiva, com entrevistas tão boas quanto esta, que tocou em vários assuntos, várias operações que você viu nesses últimos meses, que foram conduzidos por esses delegados que estão mudando a história da segurança pública em Alagoas. A gente volta na próxima semana com o seu Segurança em Foco.